Olá, mães, Deus te abençoe. Eu quero ministrar que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com esteja em cada irmão de cada coração, cada lar, cada pai. Eu te abençoo, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo, Mãe, em nome de Jesus. Eu te abençoo, filhos. Que o Senhor proteja os nossos filhos, que o Senhor guarde os nossos filhos no dia de hoje, de tudo que for mal, de toda influência do mal, sabe? O Senhor livre os nossos filhos de tudo, de acidentes, de quedas, de momentos ruins, de decepções. O Senhor proteja os nossos filhos, o Senhor te proteja, Mãe. O Senhor te proteja, Pai, no nome de Jesus. E eu quero deixar uma reflexão aqui no dia de hoje, no Salmos 90, versículo 2, que diz: antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Eu quero te dizer que antes de tudo existir, antes que, os montes foram formados, antes de que os montes fossem formados, e a terra e o mundo, antes de tudo, o Senhor Deus, Ele já existia, sabe? Ele reina de eternidade a eternidade, antes de todas essas coisas. Então eu quero te dizer, Mãe, entrega nas mãos do teu Deus todas as suas aflições, todas as suas petições, todo o aperto que está aí no seu coração, toda a preocupação. Meu Deus, como será amanhã? Entrega o teu amanhã nas mãos do teu Deus. Confie nele, porque ele já existia antes que tudo fosse criado. Antes da sua mãe nem imaginava que teria você. Antes que a mãe da sua mãe nem imaginava que teria a sua mãe. Deus já existia. Ele já sabia que você estaria hoje aqui me vendo. E Ele preparou esta palavra para você. Que Ele já reina, que Ele é Senhor de eternidade em eternidade. Ele é Deus antes de tudo, antes que tudo fosse criado. Tudo que você vê, tudo que você conhece, tudo que você, não conhece. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre as profundezas do oceano. Estava ouvindo até com meu filho João. Gente, e eu fiquei tão maravilhada. Porque tem lugares na Terra que o homem não conhece, nem pode chegar lá. E eu fiquei imaginando as criaturas maravilhosas e belíssimas que existem lá. Sabe quem fez tudo isso? Não foi de uma explosão, como nós aprendemos na escola. Que isso também não foi comprovado ainda cientificamente, né? Mas é algo que a ciência, fala que chega mais próximo de como tudo foi criado, né? Porque crer que tudo isso veio de Deus é difícil demais, né? Mas eu creio que com uma palavra, a Bíblia fala que com uma palavra, Deus liberou uma palavra, e tudo que nós conhecemos hoje passou a existir. E as coisas que nós não temos nem ideia, que ainda existe e que o homem ainda não chegou lá, não conhece, foram criadas por Deus, pela sua palavra. Então Ele conhece tudo. A palavra de Deus diz que antes que a palavra nos venha à língua, antes que a palavra nos chegue aos nossos lábios para nós pronunciarmos, Ele já sabia o que nós íamos dizer. Então, Graça, por que eu preciso orar? Por que eu preciso colocar nas mãos de Deus? Porque você precisa verbalizar, porque você precisa entender, compreender que Deus está acima de tudo e de todos. Que antes que de tudo existir, Ele já reinava, Ele reina, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então nós precisamos falar para nós compreendermos,
Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar, Deus começa a abrir a nossa mente. Quantas vezes a gente está assim tão preocupado e vai orar, às vezes ajoelhado, em pé, sentado, às vezes só pensando, meu Deus, perguntando para Deus, meu Deus, como é que eu saio dessa situação, como é que eu faço isso? E de repente vem uma ideia, vem uma clareza. O que é isso? É Deus que te ouviu. E você fala, de repente veio na minha mente uma ideia, graças a Deus. Quer dizer, quando você fala com Deus, Deus te faz entender, compreender que Ele é. Que Ele é. E essa é a palavra que Deus traz para mim e para você nessa manhã. Sabe, vamos orar mais a Deus, vamos falar mais com Deus para que o nosso entendimento, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele clareie a nossa visão. Eu tô falando agora de forma espiritual e não natural. E às vezes até natural. Às vezes até uma coisa até na nossa frente a gente não tá vendo, né? Mas quando a gente começa a orar, começa a falar, começa a se aproximar daquele que tem todo o poder, que é Deus, então Ele começa a clarear a nossa mente, porque ninguém tem mais interesse em abençoar, em nos ajudar do que o nosso Criador, do que o nosso Pai, Jesus Cristo. Jesus é o nosso Pai, Jesus é Senhor. A Bíblia fala que todo o poder foi dado nas mãos do Senhor Jesus, foi dado a Jesus. Todo o poder nos céus e na terra. Sabe, porque como um cordeiro, sabe, levado ao matadouro, o Senhor Jesus foi. E Ele sofreu, sabe, todo aquele sofrimento. O Senhor Deus o tornou digno, sabe, dele receber todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, de um livro, tinha vários selos, vários segredos, várias, sabe, o conteúdo extraordinário. E que o céu estava triste porque todos se perguntavam, quem será digno de abrir esse livro, sabe? E remover os seus selos e ver e ser digno de ler, sabe? As coisas que Deus colocou nesse livro, não havia alguém digno. Mas quando Jesus ressuscitou, sabe, quando, e depois da sua ascensão ao céu, quando Ele voltou para Deus, lá em Apocalipse, eu vou trazer essa palavra aqui em outro vídeo, a Bíblia fala que, sabe, o céu se alegrou, os anjos todos se alegraram, todos os seres que estão nos céus, que Deus criou, cada um, sabe, dentro da sua, cada um com suas responsabilidades, cada um, sabe, com os seus afazeres, cada um com suas responsabilidades diante de Deus. Todos começaram a se alegrar e a dizer, o Cordeiro é digno, porque Jesus não pecou. Jesus viveu aqui, mas Jesus não pecou, muito pelo contrário, Ele levou os nossos pecados, por isso que hoje nós somos perdoados, né? Vivemos em pecado porque Adão pecou, Eva, né, deu ouvido às palavras de sedução do inimigo, né, que incorporou naquela serpente, e aquela serpente falou com ela. Olha só como o poder da sedução do mal, né? Aquele ser falou com ela e ela, a Bíblia nos relata que ela se assustou, que ela se admirou por estar falando com uma serpente, está agora conversando com ela, porque o mal
nos seduz, né? O mal nos seduz. Mas Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós agora podemos ir a ele. Por isso que a Bíblia fala, né, que não há outro mediador entre Deus e o homem, porque nenhum homem sofreu como Jesus sofreu sem pecado. É muito mais além, sabe? Existem muitos mártires aqui que sofreram por causa do nome de Jesus, por causa da pregação, né, dessa palavra, do evangelho. Mas nenhum deles foi crucificado, foi morto, porque era santo e decidiu que iria levar os pecados da humanidade. Não, o único foi Jesus Cristo. Então foi dado diante dessa obra tão extraordinária, tão inexplicável, aquele sofrimento que, sabe, Jesus passou, toda aquela injustiça. Jesus não teve advogado. Ninguém se prontificou para defender Jesus. Jesus não teve direito a um advogado, como muitas vezes nós vemos hoje, né? Muitos bandidos aqui no nosso Brasil, em outras partes também do mundo, têm advogados, né? Ficam esperando o julgamento, muitas vezes até em liberdade. Mas eu quero te dizer que Jesus é o teu advogado. Eu quero te dizer que Jesus, ele julga a tua causa com justiça e equidade. O que é equidade? É a ausência de iniquidade, é a ausência de erro. Jesus não pode ser influenciado, eu já falei aqui isso em outro vídeo. Jesus não pode ser manipulado. Sabe, não adianta chegar aqui para Jesus e tentar manipulá-lo, sabe, me fazendo de coitadinha. Não, eu vou ser julgada exatamente da forma correta, com justiça e equidade. Aquilo que eu plantei é exatamente aquilo que eu vou colher. Não vou colher a mais e nem a menos. Vou colher exatamente a semente que eu plantei. E pode ser que essa colheita não venha hoje. Sabe, eu posso aqui ficar fazendo o mal, permanecer em fazer o mal. E talvez não venha a colheita, talvez não chegue hoje nem amanhã. Mas quanto mais eu permaneço nesses atos maldosos, a colheita também será de acordo, será proporcional às minhas atitudes. Então, eu quero dizer que o Senhor já existia. O Senhor já era antes de tudo. Sabe, a Bíblia fala que ele já existia antes que tudo fosse criado. Antes que você fosse criado. Antes que Adão e Eva fossem criados. Antes que tudo fosse criado. Deus já sabia desse momento. Então eu quero te dizer, entrega tudo nas mãos desse Deus. Entrega tudo nas mãos desse Deus. Porque ele tem poder para reverter a tua situação. E é essa oração que eu vou fazer hoje, para que Deus venha reverter essa situação, tá? Se você estiver ouvindo barulhos aqui, viu, externos, não se disperse daqui não. É porque eu moro bem pertinho aqui da rua, né, bem em frente assim, a avenida passa bem movimentada, né? Então sempre a gente vai ouvir aqui um barulhozinho, né? Mas quem sabe futuramente, né, você não vai me dar um estúdio, né, todo né? Olha só. Então vamos lá, não se dispersa não. Eu vou orar por você agora e nós vamos colocar tudo aqui nas mãos de Deus. Vamos confiar e Ele vai fazer por você
o que você não consegue fazer, o que outra pessoa não consegue fazer. Ele vai fazer porque ele já existia antes que tudo fosse criado, antes que você fosse criada. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Coloque, se você não pode orar, fechar os teus olhos, né? Aí se ajoelhar, sentada, em pé, não importa. Se ligue agora com Deus. Se você está trabalhando, fica agora em espírito. Continue trabalhando, pare não. Mas você vai concordando, vai trabalhando e vai aí ligada aí na oração. E vai aí concordando, falando: Jesus, eu concordo, eu coloco em tuas mãos. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero te pedir por este pai, eu quero te pedir por esta mãe, eu quero te pedir por este filho. Senhor, a causa, Pai, que ele está, sabe, Jesus, afligindo o coração dele, a alma, a mente, essa pessoa, Pai, que não dormiu de noite, essa pessoa, Pai, que acordou aflito, dormiu mal. Eu quero ministrar agora paz, a tua paz agora, para o coração dele, para a mente dele agora, no nome de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, eu quero interceder agora por esse pai, por essa família. Eu quero interceder, Pai, agora. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor envie anjos ministradores agora, Pai, para trabalharem ao nosso favor. O que essa mãe, esse pai, esse filho estiver precisando, que está lá dentro do seu coração, que ninguém não sabe, só sabe o Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, agora, envie anjos ministradores agora em favor dessa família, em favor desse pai, dessa mãe, desse filho. A tua palavra diz, Pai, o Senhor, nós podemos afirmar, Pai, o Senhor é nosso advogado fiel. O Senhor é Deus, a tua palavra nós lemos aqui que o Senhor já reina, o Senhor reina de eternidade em eternidade, o Senhor já é, o Senhor é Deus. Desde antes de tudo ser formado, antes que os mundos fossem criados, antes que o mundo fosse formado, o Senhor já existia. Então é diante desse Deus todo-poderoso que nós queremos colocar agora a nossa causa, que nós queremos colocar agora, Jesus, toda a nossa aflição, todo o nosso medo. Jesus, o medo nos incapacita. Eu quero repreender agora todo medo que não vem de Deus, todo medo anormal. Existe o medo normal, que é para proteção humana, mas existe um medo que é anormal, que é um medo espiritual. E é este medo que eu quero repreender agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo medo que não vem da parte de Deus, todo medo que não é natural. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu quero ministrar agora, Pai, a tua clareza. Dá, Jesus, clareza, Deus, agora para todos que necessitam, precisam enxergar algo que elas não estão vendo, muitas vezes está até na nossa frente, mas nós não estamos conseguindo ver, de tão aflito, de tão preocupado que nós estamos. Mas eu quero repreender agora toda preocupação, toda preocupação. Eu quero repreender, seja dissipada agora em nome de Jesus, todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda aflição, angústia, saia desse coração agora, eu te dou uma ordem. Medo anormal, um medo agora que não vem da parte de Deus, eu quero te ordenar, saia agora, bata em retirada agora, seja dissipada agora, perca a força agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ministrar agora a solução do Senhor para nós, para os nossos problemas. A solução já chegou, profetiza. Eu profetizo que o Senhor vai te fazer enxergar a solução. O Senhor vai te fazer ver como você vai resolver esta situação. O Senhor vai te tirar dessa situação agora no nome de Jesus. Eu ministro, a solução chegará muito mais rápido do que o que você imagina. Em nome de Jesus, receba, toma posse, porque Deus já está trabalhando em seu favor. Deus já enviou seus anjos ministradores, viu, para trabalhar em seu favor. Toma posse agora da vitória em nome de Jesus.
Deus te abençoe, mãe. Deus te abençoe, pai. E até o próximo vídeo. Tchau.